A Síria está em estado de alerta. Na verdade, esse estado de alerta já está há mais de 10 anos, 13 anos especificamente, mas tem eventos novos. Então, a gente tem ataques que deixaram cerca de 200 mortos nos últimos 2 dias, entre 26 e 27, agora 28. E é sobre isso que a gente vai falar. Tem muito vídeo aqui sobre esse contexto, sobre a Síria, mas é importante atualizar, e inclusive para as pessoas novas que estão chegando aqui no canal. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Vou abrir aqui as minhas imagens já para passar o slide para vocês de maneira bem tranquila. Olha só. Primeira coisa que a gente precisa saber. O que é que está acontecendo? Acontece que a Síria vive uma guerra civil desde o ano de 2011. Tem vídeo aqui no canal lá atrás, inclusive. Essa guerra civil acontece em um contexto que a gente chama, não que eles chamem, a gente que chama de Primavera Árabe. Você tem vários, a gente tem vídeo aqui no canal, vários países que você tem que olhar o contexto de cada país. Por exemplo, então, na Líbia, na Síria, no Egito, aconteceram vários movimentos onde, em tese, assim, em linhas gerais, eram pessoas que queriam retirar, reclamavam sobre os governos que estavam lá há muito tempo, queriam retirar esses governos. Acontece, quando eu falo que a gente tem que olhar caso por caso, é que existem países que têm governos que ficam lá há muito tempo, mas que têm aliança, que são relacionados, por exemplo, aos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos ele apoiava, naquele contexto da Primavera Árabe, a população, o povo de determinado país que era de um país não aliado dos Estados Unidos. Bom, fizemos esse parênteses. Então, existe uma guerra civil na Síria desde 2011, em um contexto onde havia uma oposição para retirar o governo do presidente Bashar al-Assad. O Bashar al-Assad ele está no poder na Síria desde 2000, então já são aí 24 anos de governo do Bashar al-Assad. E ele é apoiado, você tem uma relação, uma aliança entre outros países com Rússia e Irã, certo? Então a gente já sabe disso. Então Bashar al-Assad está no governo com apoio de Rússia e Irã, inclusive contra, em outros momentos mais fortes, contra, por exemplo, rebeldes dentro do seu próprio país que queriam derrubá-lo. Só que assim, quando a gente fala em oposição ao governo, existe uma oposição, que é a oposição que pode ser do povo, certo? De pessoas que lá atrás, em 2011, criticavam o governo do Bashar al-Assad, mas também existe uma oposição de grupos, né, chamados de grupos terroristas. Então, aqui que está, que a gente precisa entender. Em 2014, no meio dessa guerra civil, a gente ainda tem a eclosão do que a gente vai conhecer lá como o ISIS, ou Estado Islâmico. Um dos primeiros vídeos no canal foi, acho que em 2015, eu explicando o que era o Estado Islâmico. Em 2014, o Bashar al-Assad teve que lidar com o ISIS, né, com o Estado Islâmico. Que vocês lembram, naquela altura, a gente falava muito sobre isso, né, que tinha uma atuação na Síria, tinha uma atuação no Iraque, tinha uma atuação, onde mais? No Líbano, e o Estado Islâmico, na Turquia também. O Estado Islâmico queria a formação de o nome diz, um Estado Islâmico, um Califado Islâmico, certo? É um grupo sunita, né? Mas que queria a formação de um Califado Islâmico, independente das fronteiras entre os países. E aí ele fazia com que os jihadistas, aqueles que lutavam em nome da causa, em nome de Alá, certo? Que os jihadistas se espalhassem pelo mundo, inclusive. Então a gente começou a ter ataques do Estado Islâmico na Europa por pessoas que viviam na Europa. Dando alguns exemplos para vocês. Vocês lembram lá em 2015, foi o primeiro vídeo do canal, foi quando eu falei sobre isso. Eu expliquei o Estado Islâmico naquele contexto de um jogo amistoso que aconteceu no Stade de France, entre França e Alemanha, se eu não me engano. Você lembra disso, Mozão? Que aí você teve um ataque do Estado Islâmico, morreram pessoas. Depois você teve um ataque do Estado Islâmico no 14 de julho, né, na data da queda da Bastilha, em outros momentos ali. O governo de Bashar al-Assad, ele anunciou que ele havia derrotado o Estado Islâmico em 2017. Então a gente não ouve falar muito do Estado Islâmico. Não foi só o Bashar al-Assad. Então a gente teve, por exemplo, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre o povo curdo, né, na tentativa da formação do Kurdistão. Estão ele entre Turquia, Síria e Iraque, e o Líbano também, que os curdos, né, eu até fiz um vídeo falando sobre as mulheres combatentes curdas, que conseguiram combater o Estado Islâmico mesmo, assim, com punhos mesmo.
Só que o Estado Islâmico ainda existe em células menores, tá? Então, assim, ele não foi 100% erradicado, porque vez ou outra a gente consegue ver ali um atentado, alguma coisa, mas não como se tinha antes. Só que, ainda assim, existem grupos que não são mais necessariamente o Estado Islâmico, mas grupos que continuam de outros tempos que atacam o governo sírio, porque o governo sírio ele propõe um embate contra esses grupos, tá? Então, o que nós temos aqui? Nessa semana, 26, 27, até 28, 26 e 27, né? De novembro de 2024, eu coloquei a data aqui para vocês, porque se você estiver vendo esse vídeo, por exemplo, lá em 2025, você já sabe que você está numa época que já passou, outros eventos podem ter acontecido. A gente tem um grupo chamado HTS, que é o Hayat Tahrir al-Sham, que é uma antiga ramificação da, veja você, Al-Qaeda. Lembra da Al-Qaeda? Al-Qaeda era o grupo terrorista do Osama Bin Laden, certo? Com sede em alguns países. Geralmente a Al-Qaeda a gente ia chamar o que tinha no Afeganistão. O Bin Laden não era afegão, né? Ele era saudita, mas que vivia no Afegão e tinha apoio lá do governo do Afeganistão, na época o Talibã. Mas a Al-Qaeda foi desmantelada depois da guerra do Afeganistão, dos Estados Unidos, ao longo do tempo, né? Depois que o Osama Bin Laden foi encontrado e tal. Mas ainda existem ramificações da Al-Qaeda. Assim como eu falei do Estado Islâmico, tá? Não são o mesmo grupo, tá? Mas existem ramificações ou algumas células que continuam existindo. E com outros grupos também. Tem aliança com outros grupos. O HTS aqui tem relações ou ramificações ali com mais de 60 grupos só dentro da Síria, para vocês terem noção. Então eles lançaram um ataque no norte do país. Por que o norte do país? Região de Alepo, entre outras regiões ali, que é Hamas, se eu não me engano, é região disputada de fronteira, porque norte do país você vai ter, por exemplo, região de fronteira com a Turquia, por exemplo, dando um exemplo para vocês. Então eles lançaram um ataque, uma ofensiva no norte do país contra o governo, né, do Bashar al-Assad, que combate, né, que dentro do seu próprio país combate esses grupos. E esses conflitos entre esses jihadistas que combatem em nome, em prol da Sharia, da religião, né, deixou nesses 2 últimos dias aí cerca de 200 mortos, incluindo combatentes dos 2 lados. Tanto do governo sírio, do exército sírio, quanto dos grupos jihadistas. E alguns civis também, tá bom? Então morreram civis. Essa guerra especificamente, tá? Guerra civil no país desde 2011, e é bom fazer esse vídeo agora para mostrar, para poder atualizar dos números, dos infelizes números, né? Mas tem que atualizar. Desde 2011, quando a gente fala em guerra civil, já morreram mais de 500 mil de pessoas. É muita coisa. É muita coisa. Mais de 500 mil de pessoas. E deixou também, segundo a Acnur, a agência de refugiados da ONU, 13 milhões de refugiados. Tem refugiado no mundo inteiro. Os principais são os países vizinhos ali que a gente vai ter. Então, a gente vai ter muito refugiado no Líbano, na Turquia, mas tem outros lugares também na Europa. Isso gerou, inclusive, uma crise, só para a gente fazer esse link aqui que eu acho que é importante. Vocês lembram quando teve o Brexit, que a Inglaterra resolveu sair da União Europeia? Nos tempos ainda que a chanceler da Alemanha, que liderava, inclusive, era uma liderança ali, era Angela Merkel, alguns países não queriam aceitar esses imigrantes vindos principalmente da Síria, né? Então a gente está falando ali, por exemplo, a Sérvia não queria aceitar e tal, e a Alemanha ela se retira muito da União Europeia, ela promove esse Brexit, que agora, nessa altura, agora a gente já falando, já aconteceu, na época eu falei aqui para vocês. Muito do porquê os grupos, né, a Inglaterra é governada por conservadores, então a gente tem sempre na maioria das cadeiras inglesas lá grupos conservadores, que eles não queriam, entre outras coisas, continuar com essas relações comerciais. A Inglaterra ela era da União Europeia, mas ela não se mantinha na zona do euro, né, sempre manter, né, foi uma das condições, que era a Libra, né, de se manter na União Europeia, mas ela também divergia muito com a União Europeia em relação ao acolhimento dos refugiados, certo? A Inglaterra queria receber menos refugiados. Então você tem isso. Aqui no Brasil a gente recebe também muitos refugiados da Síria. Então, por exemplo, se você mora em determinada cidade, por exemplo, São Paulo
tem bastante refugiado da Síria, sabe? É possível você ver andando nas ruas, né? A gente já chegou até a ter contato uma vez no parquinho, você lembra? De uma moça que levava a filha dela no parquinho para brincar com a nossa, não é? Enfim. Então é isso. Então é triste pra caramba. Já são o último vídeo que eu fiz sobre isso. Tinham, acho que se eu não me engano, 7 milhões de refugiados. Agora a gente está falando em 13 milhões de refugiados. Então é uma guerra que a gente não tem falado pouco, uma guerra civil que a gente tem falado pouco, mas ela continua acontecendo e ela não tem ainda uma data, não tem uma previsão de término. Agora, só para a gente fechar, a gente chega aqui no mapa. Então aqui está a Síria. Então reparem as fronteiras sírias, né? Que eu acho que é interessante mostrar isso aqui para vocês, ó. Então aqui, ó, a Síria está aqui, ó. Deixa eu destacar aqui para vocês, mais ou menos aqui. O que que você tem ali? Você tem, basicamente, a Síria fazendo fronteira ao norte com a Turquia, e a região atingida foi essa região de Alepo, a região de Ramá também, e de Latáquia. São essas regiões mais ao norte. São regiões, inclusive, que têm história... Você tem muitos artefatos históricos, muitos deles foram destruídos ao longo dessa guerra. Vocês lembram? O Estado Islâmico destruía. Tem um vídeo no canal antigo também que eu falo por que Alepo, né? Por que disputa em Alepo? Porque é uma região que chega perto no tempo do Estado Islâmico, era uma região que os jihadistas eles gostavam justamente porque era uma região de ligação entre países. Então, ao norte você tem Turquia, mais para cá você vai ter o contato com o Iraque, aqui a Jordânia, Líbano, e aqui ó, nós temos Israel, certo? Então é uma região de bastante, é uma caixa de pólvora, né, a região. Então tá aí para vocês, isso que a gente está falando, e é isso. Eu vou ficando por aqui, gostei de ter feito esse vídeo, assim, apesar de passar as informações de coisas tristes que vem acontecendo, mas é importante ficar de olho e se tiver alguma alteração na geopolítica, alguma questão a mais, eu volto para falar, tá bom? Vou ficando por aqui, amo vocês de coração, um grande beijo, fui!